da minha fé, as coisas começaram a acontecer muito rápido. Porque a fé, ela muda as coisas de lugar e ela move montanhas. Cante louva a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Perdão completo. Amém. Será que você entende isso? Perdão completo? Perdão completo, perdão completo. Deixa Ele mudar as coisas de lugar na sua vida, deixa. Amém. Segura isso. Deixa Ele mudar as coisas de lugar na sua vida. Sabe, tem lugares que a gente não quer que Jesus entre, que acha que ali não pode entrar. Outro dia eu estava numa reunião de casais e os casais estavam lá, o homem disse assim: não, na hora que eu vou para a cama com a minha esposa, Deus não entra não. Eu disse: meu irmão, você não tem o controle remoto para dizer quando Deus entra e quando Deus não entra. Isso mesmo. Em todo lugar, por mais obscuro que você acha que é, Ele está lá. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra, toda a terra. Sabe, você pode descer o mais baixo, você pode ir no lugar mais alto, Ele vai estar com você. Amém. Quando a gente aceita Jesus, a gente vira templo e morada do Espírito Santo. A gente se acostumou a dizer que isso aqui é um templo. Aqui é um lugar em que a gente se ajunta para adorar o Senhor, para cear o Senhor, para aprender, para crescer. Mas o templo mesmo somos nós. Amém. E se Ele está aqui habitando no templo, deixa Ele mexer. Deixa mexer, deixa revirar. Deixa abrir todas as gavetas. Sabe aquela gaveta que você não abre para ninguém? Aquele lugar escuro, deixa a luz entrar lá. Amém. Ele não é intruso não, mas Ele está vendo tudo. O olho que tudo vê, né? Big Brother, que o pessoal tanto fala. Deus já vê isso tudo, está tudo gravado, tudo pronto, tudo visto. Você não pode esconder nada dele, nada. Ele vai lá, e quando ele mudar de lugar, você vai saber. Quando alguém muda alguma coisa na sua casa, um móvel de lugar, e fica muito bom, e você nunca teve aquela ideia. Aí você, poxa, essa cama virada para cá é muito melhor. Essa mesa aqui ficou mais espaço, dá para passar mais. Ele não vai mudar as coisas de lugar para ficar pior, não. Amém. Deus é bom em todo tempo, em toda ação dele Ele é bom. Amém. 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 Você trouxe sua Bíblia? Amém. Aleluia. É porque quando eu fico escutando os louvores, Deus vai ministrando, e eu quero ministrar para vocês o que Deus fala comigo, tá? Amém. Então pega a sua Bíblia ali agora, como quem comeu assim, um churrasco, né, Albertão? E tá bem forte assim, enche o pulmão de ar e diz: essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu sou o que ela diz que eu
Deus é bom em todo tempo. Amém. Amém, amém. Aleluia. Santo da Já que você levantou sua Bíblia, você deve estar com ela aí. Então, vamos abrir lá em 1 Coríntios 11. Quem está hoje é João Vitor. 1 Coríntios 11. Se tivesse um tema assim específico para hoje, eu diria que é desmistificando a ceia, o véu e outras coisas mais. Amém. Eu fui conversar, acabei eu não abrindo 1 Coríntios 11. Primeira Coríntios 11, 1. Para ajudar aqui o João. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Se você continuar lendo o capítulo 11, você vai ver que essa frase está meio que fora do contexto do que ele está falando. Então abre aí no 10, 22. Que agora você vai entender por que ele diz isso. Aqui em cima vai estar uma versão, mas eu vou ler em outra, tá? Talvez tenha algumas palavras diferentes, mas você entende, né? Amém. Diz assim: ou irritaremos o Senhor? Já começa com uma pergunta. Somos nós mais fortes do que Ele? Nunca pense que você é mais forte do que o Senhor. Ontem eu estava assistindo um filme. Estava assistindo um filme, né? Eu liguei a TV e estava passando um filme. Eu estava assistindo, aliás, eu cheguei, já estava bem adiantado. E eu vi um homem falando, né, que já tinha deixado de crer no Senhor há muito tempo. Aí eu disse, meu Deus, sabe que tem gente assim, que deixou de crer no Senhor e é uma arrogância tremenda. Eu acho que é porque acha que é mais forte do que Ele. Que Ele não existe, que Ele não pode, que Ele não é. Quando a característica do Senhor na Bíblia inteira é eu sou. Amém. 23 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Uau. Essa frase é tremenda. Amém. É você abrir os olhos, abrir a janela, que são os seus olhos, olhar, ver todas as coisas do mundo, né? As lícitas, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E ele continua: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ou seja, se não for para o meu crescimento, não interessa. Amém. O que é edificar? É construir, é fazer com que você vá crescendo, fazendo um edifício, andar após andar. Amém, amém. Então, às vezes, as coisas são até lícitas. Qual o problema? Hoje mesmo eu estava conversando com a irmã e ela disse que parece que estava tomando uma caipirinha e alguém bateu uma foto, colocou na internet e aí foi aquele, né? Aí eu expliquei para ela, irmã, fugir da aparência do mal, né? Se tem alguém que escandaliza, você vai entender. Eu não sou religioso. Aliás, hoje nós vamos dar um basta em religião em algumas áreas aqui. No véu, Aleluia. na ceia e algumas coisinhas mais. Amém, amém. Mas eu vou te explicar o porquê não. Tá? Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um quer do outro. Isso que ele está falando é que a importância aqui das coisas que são lícitas, mas não me convém, não é por mim, é pelo outro. Amém. A gente vai ver no texto aqui. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Sabe, Paulo está preocupado com os judeus, né? Que eram judeus que se converteram. Mas tem muito crente que ainda está assim, meio que escravo do judaísmo, né? E aí não come carne de porco. Vocês devem conhecer, alguns aqui vieram de igrejas, não pode comer carne de porco. Era isso aqui, ia no açougue, se por acaso tivesse uma carne moída, tivesse passado carne de porco por ali, não pode comer. E ele diz, olha, come tudo. Não vai perguntar nada não, deixa eu ver se consigo ler sem outros.
Comei tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Do jeito que é para você dar preferência ao outro, a consciência aqui é do outro. Ele vai explicar no texto. A Bíblia se auto-explica. E o que não está explicado, se a gente for pesquisar um pouquinho, estudar um pouquinho, a gente vai entender o porquê. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, tudo que está na terra é do Senhor, o corpo também, está limpo. Está limpo. Não tem mais isso, não existe mais isso. Amém? Pode comer tatu, pé para pregar. Pode comer. Pois é. Rumina, não rumina. Ele já liberou tudo. Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com outra coisa. E a outra pessoa atacar a consciência da outra pessoa. Olha só. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Não é da sua não, porque a sua consciência pode dizer, será que isso aqui não foi preparado para algum demônio? Aqui eu nunca vi, mas Fortaleza da Beira-Mar tem aquelas baianas, né? Algumas nem baianas são, mas se vestem como baianas, porque o Ceará está um pouco longe da Bahia. E aí, elas ficam vendendo acarajé. Eu vou perguntar se foi para Iansã ou Xó, sei lá o que bicho é esse aí. Eu não vou perguntar não, eu vou comer o acarajé. Eu nem como, eu não gosto, mas a Evelyn não gosta. Eu detesto óleo de dendê. Se fizer o acarajé sem óleo de dendê, eu como, mas com óleo de dendê não dá. Então, se eu não me perguntar, eu não quero saber se é baiana, se é do terreiro, se é não sei o quê. Quando chega na minha mão, na minha boca, já está abençoado. Amém. Amém? Amém. Mas é pela consciência do outro. E ele continua. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu. Por causa de quem? Do outro. Por quê? Porque mesmo que tenha sido sacrificado, quando você abençoa, quando você dá graças, acabou. Vocês estão entendendo? Amém. Amém. Porque ele se prega o contrário, está vendo? Não, é para comer coisa sacrificada a ídolos. Ídolos nada podem, a não ser que você dê poder para eles. Eu falei que a gente ia desmistificar algumas coisas hoje. Amém. Tomara que você acredite em mim, ou então pelo menos faça uma reflexão, anote o texto e vá ler e entender o contexto que a gente está falando. Amém. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência dele, né? Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ele diz de novo, é tudo do Senhor. Tudo foi feito por Ele. Ele já chegou na plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, está vendo como não é a nossa? Amém. Mas a do outro. Então não é porque você não pode comer por causa da tua consciência, não. É por conta do outro. Meu Deus. Se o outro sabe que você é isso, e aí você não vai comer, para mostrar para ele que você não come, porque agora você descobriu. Mas não porque você não pode comer. Isso é dar preferência ao outro, que foi lido lá antes. E se eu, com graça, participo, porque sou blasfemado naquilo, porque dou graças, está vendo? Eu dei graça. Foi com graça que eu participei daquela mesa lá, na casa de alguém que pode ter sacrificado algo, que pode ter preparado aquilo. Mas qual o problema? O Senhor já deu graça. É isso que ele está dizendo aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque Amém. quando você faz para a glória de Deus, acabou. Amém. Amém? Amém. A sua consciência é limpa. O problema é se colocar no lugar do outro, dar preferência ao outro e se preocupar com a consciência do outro para não escandalizar. Ele continua: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus,
que não come carne de porco, nem aos gregos, que são gentios, nem aos da igreja de Deus, que é aqueles que são religiosos. Eu lembro que Sexta-feira Santa, os nossos irmãos católicos não comem carne, né, de boi, carne de gado. E assim, eu fazia questão de fazer um churrasco para mostrar. Só que isso escandalizava ele. É isso que Paulo está dizendo. Não é a tua consciência. Não é porque vai te fazer mal. Não é porque você acredita naquilo. Não. É porque é para não escandalizar ele. Então, se você for na casa de alguém, é peixe, meu irmão, coma peixe. Amém. Amém. Isso não tem na Bíblia. Mas é uma tradição. Então, para que escandalizar? Coma. Vai lá. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, do jeito que ele fala lá, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém. Paulo, o interesse dele era a salvação das pessoas. Não era dizer que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não, isso aqui eu não toco. Não. Não era provar, porque aqui diz eu posso comer e comer. Não. É para salvá-lo. É para que Cristo chegue para ele. Aleluia. Come o peixe. Amém. Come o acarajé. Amém? Amém. E aí ele fala, ainda nesse contexto, ele fala: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ele aí está dizendo: olha, me imita. Porque Cristo também era assim. Ele ia na casa do cobrador de impostos. Ele ia na casa da prostituta. Ele bebia e comia com cobradores de impostos, com pecadores. O interesse dele era mostrar o reino de Deus, anunciar o reino de Deus, falar da graça, anunciar as boas novas. E nós temos que fazer o mesmo. Aí sim, talvez o verso 2 pudesse ser porque aí já muda o assunto. Na minha Bíblia, inclusive, tem um detalhe. Algumas Bíblias são assim, talvez a sua seja, você nem sabe. Quando a primeira letra está em negrito, a primeira letra do versículo, é porque mudou o rolo. E geralmente quando muda o rolo, não toda vida, muda o assunto. Ou pelo menos é um acréscimo ao outro assunto. Ele dá uma vírgula e começa a outra coisa. Aí diz assim, é o 11:2. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Ele está escrevendo para Corinto. E antes de eu ler aqui o texto, eu vou explicar para você. Eu fiz relembrei algumas coisas e pesquisei outras para passar para você aqui. Evelyn, meu filho, nós não vamos, calma. Chegamos aqui 6:30. Corintos foi fundada 6.000 anos antes de Cristo. Corinto. E nessa época ela passou por tanta coisa, mas teve uma época que ela estava no domínio grego, né? Império grego. E pela localização dela, ela cresceu muito, muito. Ela estava em pontos estratégicos para a comercialização. Mais claro. Sim, ela tinha 2 portos. Isso beneficiava o crescimento. Já pensou uma cidade naquela época? Tinha 2 portos, em 2 partes distintas. Então, por onde chegasse, que é por onde escoar ou chegar a mercadoria. Então, virou uma cidade portuária, muito rica. Mas ela tinha 2 coisas também, 2 grandes templos. O templo de Afrodite, a deusa do amor, e de Apolo. Apolo era um deus que era considerado o deus da música, da poesia, né? Mas também o deus do culto à beleza masculina. Então ele incentivava nesses cultos dele ao homossexualismo. Talvez você não saiba, mas no mundo antigo já tinha bastante isso. Algumas culturas, inclusive, era normal. Um cidadão romano rico tinha um rapazinho. Tá? Às vezes a gente vê aqui hoje, né? Tem gente que diz assim, vixe, mas todo mundo está perdido. Já estava perdido há muito tempo. Sem Jesus nós estamos perdidos. Isso mesmo. Amém.
E o mundo só não está fedendo mais porque o sal e luz está aqui em nós. Aleluia. Aí a gente vai passando e vai salgando a podridão. Amém? 1 Coríntios 6, 9. Deus é bom. Só para você entender o contexto do que era Corinto, Paulo já estava falando lá em 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Ele já estava advertindo, é uma pergunta. Vocês não sabem, injustos? Vocês não vão herdar o reino de Deus. O 10, vamos até o 11. Não erreis, nem os fornicadores, fornicação é sexo antes do casamento, nem os idólatras, aí fala das idolatrias, esses cultos, esses deuses, nem os adúlteros, adultério todo mundo sabe, é sexo fora do casamento, nem os efeminados, que era o que eu estava falando, de Apolo, nem os sodomitas que não eram de Sodoma, que os anjos foram lá e os homens daquela cidade queriam possuir aqueles anjos, nem os ladrões, ladrão tem demais, né? Tem até hoje muito, chega a estar na canela, ali está passando assim por cima, nem os avarentos também, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os, eu gosto desses maldizentes. Não maldiga. Quem está aqui há algum tempo, quem professa essa palavra, a palavra da fé, não vai andar se maldizendo. Amém. Vai? Parece um chato. Que é isso, rapaz? Tem que ser bom lá para frente, vai dar certo. Amém, não, amém. Isso aí. Amém. Nem os maldizentes, nem os roubadores. Engraçado, né? Ladrão, ainda tem um roubador. Herdarão o quê? O reino de Deus. 11. E é o que alguns têm sido lá na igreja de Corinto. Por isso que ele escreve desse jeito para eles. Mas haveis sido lavados, presta atenção, vocês foram lavados. Haveis sido santificados, vocês são santificados. Amém. Mas haveis sido justificados. Aleluia. Quem é pecador? Somos justos em Cristo Jesus. Lá em 1 Coríntios 5, 21 fala que ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos. Está fraco. Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos. Justiça de Deus. Aleluia. Justificados, santificados e lavados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O Espírito Santo habita em nós. Esse era o contexto de Corinto. Mas nessa época aqui, que ela era uma superpotência naquela época, né? Ela tinha um templo, esse templo de Afrodite, ela tinha 1000 sacerdotisas. E toda tarde elas desciam para fazer sexo na cidade. Se prostituíam. Olha o nível da coisa. Toda tarde vendiam os seus corpos. Além disso, tinham jogos chamados jogos místicos. Eles eram em homenagem a Poseidon, rei dos mares. Mais um deus. Agora, tinha muitos, eu estou usando alguns aqui. Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver. E esses jogos eram jogos de poesia, de música, jogos atléticos, náuticos, de hípica. E os ganhadores ganhavam uma palmeira, uma folha de palmeira e aquele negócio lá, uma coroa de louros, né? E era de 2 em 2 anos. A Copa do Mundo é de 4 em 4, os Jogos Olímpicos de 4 em 4 são de 4 em 4, mas no entanto esses jogos aqui eram de 2 em 2. 146 anos antes de Cristo, Roma foi lá e destruiu tudo, tocou fogo, vendeu as mulheres, matou os homens, vendeu as crianças e as mulheres e matou os homens, e tocou fogo em tudo. Passou 100 anos, 46 anos antes de Cristo, Júlio César foi lá e reconstruiu. Júlio César, ele pensava, ele se achava um descendente da linhagem da deusa Afrodite. Aí ele foi lá e reconstruiu tudo, deixou tudo lá bem arrumadinho e tornou lá a capital da província da Acaia. Virou então capital da província romana da Acaia. Paulo, voltando aqui para esse tempo, fundou a igreja lá de Corinto
E passou por lá 18 meses, 1 ano e meio. 1 ano e meio ensinando. Aí vem essas cartas aqui, que não foram só duas. A gente vê aqui na Bíblia, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Na realidade tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. A primeira se perdeu e a segunda ficou no lugar dela. A terceira se perdeu e a quarta ficou no lugar dela. Tá? Então, preocupado que era Paulo, porque era uma igrejinha com um problema assim violento. Então, agora que vocês sabem que era Corinto, como é que era a situação, como era a história dela, como era a cultura do povo, onde é que ela estava. É porque vocês aqui não têm porto, mas onde tem porto tem prostituição. Os marinheiros atracam ali e aí eles saem. Imagina uma cidade dessa que até os templos eram para isso. Mas vamos para frente. Eu louvo-vos, irmãos, agora volta lá para o 2. 1 Coríntios 10, 11, 2. Perdão. Você pode acompanhar pela sua Bíblia, ou aqui, por aqui pelo telão, tá? E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, dos 18 meses que eu passei e das cartas que eu fiz. E retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça de toda mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Uma hierarquia, né? Cabeça significa cobertura. É o que cobre, é o que rege. E aí tem muita gente hoje que diz assim, não, mas a Bíblia é machista. Como foi a frase que eu escutei hoje? Eu sou feminista. Foi ontem. Foi ontem, né? Sou feminista. Sou cristã. Sou cristã. A Bíblia é machista. A Bíblia é machista, mas Deus não é. Mas se Deus escreveu a Bíblia, gente, Ele usou homens, inspirou. Quem escreveu a Bíblia? Então quando eu digo que sou feminista e que a Bíblia é machista, e que Deus não é, eu estou fazendo um balaio de gato aí no negócio, né? A Bíblia não é machista. Isso aqui não é machismo. Isso aqui é segurança. Segurança. Quando o homem está no papel dele, de cobertura da mulher, quando ele entende que está debaixo de Cristo, porque Cristo entende que está debaixo de Deus. Senhor, se preciso for, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Isso é obediência. Tão obediente que foi obediente até a morte e morte de cruz. Está na Bíblia. Obediente. Aí o homem tem que se obedecer, obediente a Jesus. E a mulher tem que entender que tem a cobertura dele. Isso não é machismo, isso é segurança. Amém. Amém? Aleluia. Amém. Você vai entender que ela não é machista mais na frente. Você vai ver como Paulo vai colocar tudo no mesmo nível. Aguenta aí, isso aqui é questão espiritual, não é questão natural. Nós não estamos falando de homem mandando em mulher. Amém. Não é isso. Perdão, escuta bem. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Se ele for mandado pela mulher, está desonrando a sua própria cabeça. Mas não é um mandado. É quando a mulher está acima dele. Está entendendo? Amém. Mas toda mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Aí eu vou voltar para a história de Corinto. As prostitutas, elas raspavam o cabelo, ficavam com o cabelo curto, talvez por problema de piolho. Tá? Mas aquele tempo lá o negócio era diferente, não tinha tantos perfumes, o perfume era muito caro, não tinha shampoo, não tinha Neocid. É Neocid? Aquela lá tinha. Não tinha pentezinho de tirar piolho, não tinha nada disso, não era piolho mesmo. Hoje é comprimido, né? Estou dizendo que eu estou ficando velho mesmo. Agora o pessoal toma comprimido para os piolhos caírem. Velho é um mundo, eu sou novo. Amém. Amém. Amém? Palavra da fé. Amém. Porque afinal de contas,
O Espírito Santo nos renova, Amém. nos vivifica. Amém. Então não diga que você é velho, não, você é novo. Amém. Menos que são velhos. Portanto, sim, deixa eu continuar. A mulher rapava porque era o quê? Prostituta. Eu estou fazendo, talvez algumas pessoas aqui dizem assim, o pastor já pregou isso. Preguei lá no hotel. Mas atendendo a pedidos, muitas pessoas vêm me falar sobre a ceia. Pode ser água, pode ser água, pode ser água, pode ser água. Aí eu estou fazendo aqui, desmistificando algumas coisas, tá? Amém. Então, e o homem, naquela época, porque assim, tinha muita prostituta, mas tinha mais marinheiro, tinha mais gente. E o que é que acontecia? Tinha homossexualismo. Os homossexuais da época, homens, eles tinham cabelo grande. Tá? E as mulheres que eram prostitutas tinham cabelo curto. Ok? Segura aí, que a história é essa. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, é o 6, está no 6 aí? Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também, corte o cabelo também. Tem gente que não pode cortar o cabelo. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. Entende? A mulher era prostituta. Cabelo rapado. Conheceu Jesus. Vai para a igreja. Olha, hoje, se chegar alguém aqui diferente da gente, né? Que não está no padrão. Gente, eu estou de terno hoje porque eu tenho esse costume de no dia da ceia de terno. Mas eu nem gosto. Não tem padrão. Roupa, essas coisas. Mas se chega alguém aqui fora do padrão, se chegar aqui um travesti, eu acho que o coitado vai ficar sozinho na cadeira, o pessoal vai sair de pé. Olha, gente, eu tenho uns nomes, que coisa linda e maravilhosa. Eu amo, eu sonho, eu anseio por uma igreja que venha abraçar o travesti que chegar aqui. Amém. Que venha abraçar uma prostituta que chegar aqui. Que venha amar, mostrar que Cristo ama ela e ele, independente da situação que ele está. Amém. Amém? Amém. Então, naquela época, quando chegava na igreja uma mulher rapada, ninguém se encostava nela, ela é prostituta. O que é que ela fazia para que ninguém notasse? Botava um véu. Entende por que o véu? Nós temos amados irmãos de outra denominação que acham que a mulher só pode orar e só pode profetizar se tiver com véu, porque não entendeu aqui o contexto, não entendeu a história, não entendeu nem o que está escrito. Vamos para frente. O varão, pois, é o 7, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Você entende que ele está falando na coisa espiritual? Deus, Cristo, o homem e a mulher. Ele não está falando de coisa natural. Eu é que estou explicando as coisas naturais. Por que 8, né? Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. O que ele está dizendo? Machismo? Não. Entenda. Eva veio de Adão. É isso que Paulo está dizendo. Não foi Adão que veio de Eva, foi Eva que veio de Adão. Espiritual. Porque também o varão foi criado por causa da mulher. Mas a mulher, não. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Amém. Deus olhou, né? Ontem aqui nos casais eu até falei, né? A mensagem final que eu deixei foi justamente essa. Deus criava as coisas e dizia, olhava e dizia, é bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Aí quando ele terminou, ele olhou assim, viu Deus que era muito bom. Mas quando ele olhou para Adão sozinho, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Então não há machismo, mas Eva foi criada para Adão, espiritualmente. O 9, o 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio. Por causa de quê? Viu como é espiritual? Não tem nada a ver com o natural. Agora ele vai entrar no natural. E eu vou te provar que nem a Bíblia é machista. 12. Porque como a mulher provém do varão, Eva
veio de Adão, assim também o varão provém da mulher, porque todo mundo nasceu da mulher. Alguém aqui não nasceu de mulher? O homem não pode ser machista porque ele nasceu da mulher. Ele está falando, porque espiritualmente há uma cobertura espiritual, porque Eva veio de Adão, mas todo homem aqui nasceu de uma mulher. É isso que ele está dizendo. Mas tudo vem de Deus, igualou homem e mulher. Tudo vem de Deus. Amém. Não tem machismo, não tem Amém, feminismo, amém. não tem nada disso. Homem e mulher, tudo vem de Deus. E ele continua: julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ele está tipo dando um tapa na cara. Qual o problema dela ser rapada? É decente? Julga você mesmo. Tu que gosta de julgar? É assim que Paulo está falando. Ou não vos ensina a mesma, o quê? Natureza, saiu do espiritual, que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Ele está lembrando 1 Coríntios 6,9 que a gente viu. Aí no 10 ele fala que ele não entra no reino. Amém? Então é desonra ser homossexual masculino. É isso que ele está falando. Que adora lá no Deus Apolo. Aí vem o 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. Por que é honroso? Porque ele não pode cortar? É porque ela tinha um cabelo curto, porque era prostituta. E aí ela entrou na igreja, o tempo passou e ela não cortou mais o cabelo. Aí o cabelo o quê? Cresceu. Não é que não pode cortar. Lembra que eu falei que ia desmistificar algumas coisas? Porque tem igreja que prega que não pode cortar o cabelo. É porque a mulher era prostituta. Quando ela entrou lá, ela não é mais sacerdotisa. Não adora mais a Afrodite, a Diana, a Apolo, ou a que bicho for. Ela agora adora o Senhor dos Senhores e Amém. Deus. Aleluia. E aí o que ela faz? Ela bota o véu para não passar vergonha, ninguém escandalizar. Mas aí o cabelo vai crescendo. Até o de Sansão cresceu, por que o cabelo vai crescer? E aí quando cresce, ele diz isso. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Cresceu o cabelo, agora pode tirar o véu. E ninguém vai ficar olhando para ela atravessar. É só isso, gente. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém. Não precisa disso, Paulo está dizendo, nem eu, nem nós, nem nenhuma igreja que a gente abriu, começou, tem esse negócio de estar com contenda. É pura religiosidade. Amém? Amém. Então a gente já viu aqui que fugir da aparência do mal, nem tudo é lícito, não porque eu não posso, mas porque o outro vai ficar escandalizado. E que a gente deve dar preferência ao outro, porque afinal quem tem Jesus somos nós. E o que é que a gente tem que fazer? Fazer o que Paulo falou. Buscando o meu próprio proveito, mais o de muitos, para que assim possam ser salvos. Amém? Amém. E agora a gente entra na ceia. Então pronto. Eu vou dar uma dica a vocês, vou falar algo muito pesado, mas que está na minha cabeça, eu sei que quando eu falo cabeça, eu falo coração, alma, porque o Senhor coloca isso. Preste atenção. Toda vida que você vê alguma igreja, denominação, ou religião exclusivista, ali é uma seita. Jesus não faz acepção de pessoas. Amém. E o que é, pastor, uma igreja exclusivista? É aquela igreja assim, só tem salvação aqui. Se não for aqui dessa religião aqui, se não for aqui, não é salvo. Jesus morreu por todos. Amém. Aleluia. E como eu disse não, está na Bíblia. Ele não faz acepção de pessoas. Não é Aleluia. pela placa, você não vai chegar lá com um crachá. Eu sou da igreja tal. Aí está lá São Pedro, entra não. São Pedro. Isso. É São Pedro, né? Não é assim que pensa. E a porta do céu está lá São Pedro, por causa das chaves. Não entenderam nada, as chaves é outra coisa. Então, para você já melhorar assim, 50%
Quando você chegar no lugar que disser, só tem salvação aqui. Não, a salvação é em Cristo. Amém. Amém. É no leito de morte. Isso mesmo. A pessoa aceita Jesus, se arrepende e está salvo. Amém. Mas pastor, tem que ser batizado. Tem não. O bandido da cruz não foi batizado não. É isso aí. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Ele não fez nada de certo, tudo errado. Mas ele disse assim, verdadeiramente esse aí é o Filho de Deus. Ele creu e falou. Uau. Amém. Amém. É porque a gente quer complicar, a religião quer complicar, a igreja quer complicar. Você só é salvo se tiver o cabelo aqui. Você só é salvo se usar saia. Você só é salvo se usar véu. Você só é salvo se não comer isso, se não comer aquilo. Se não botar um batom. Botou o batom, vai pro inferno, é a pomba gira. Não, tu tá lá na igreja preta que tem luz, vai pro inferno, lá não é de Deus não. Eu escutei aqui, uma pessoa chegou e disse, ei, sai de lá, que lá não é de Deus não. Rapaz, aí eu não fico triste, eu fico alegre. Para mim está dizendo assim, tu é de Deus. Amém. Porque tu está sendo perseguido pelos próprios irmãos. Aleluia. Essa é a perseguição bíblica. Essa eu recebo. Pode perseguir, pode malhar. Fale de mim, que eu estou no ibope lá em cima. Quem não é visto não é lembrado. Então pode falar. Esse pastor é doido, né? Doido por Jesus. Amém. Aleluia. Então desmistificamos algumas coisas, amém? Religiosidade não vai te levar para lugar nenhum. Não vai. Religiosidade não é salvação. Salvação é Cristo Jesus. O que tu for fazer, eu acho que eu posso falar, não está aqui. Eu conheci uma senhora, aí ela disse assim, não, porque assim, eu até esqueci a sequência que ela disse, mas no final ela disse assim, e a caridade, porque a caridade é que salva. Aí começa a borbulhar aqui dentro, sabe? Parece que tem um sabão aqui dentro. Disse, meu Deus, eu vou ter que falar, estou no lugar da mulher. Ele fica logo olhando para mim, ele vai falar. Aí eu disse, mas tem uma grande diferença no que nós cremos. É que não é a caridade que salva. Nós cremos que Jesus é que salva. Nada do que eu vinha fazer vai trazer salvação. Amém? Amém. Amém. Coração bom da pessoa, quer fazer a caridade, quer ajudar as pessoas. E ajuda. Eu não estou falando da pessoa. Eu estou falando da falta de entendimento, daquilo que entrou nela. Vocês devem ter pessoas assim na família de vocês. Pessoas boas. E quer que eu diga? Tem muito espírita que faz muito mais do que crente. É ou não é? Crente tem um problema aqui nessa parte do corpo dele, aqui, ó. E o espírita não tem. Vamos fazer sopão, vamos fazer não sei o que. Vai mesmo. Vamos doar, vai. E o crente não. Então eu não estou falando da bondade, eu estou falando aqui o sopão, a caridade, isso não salva. O que salva é Jesus. Amém. O cabelo, a roupa, a maquiagem não salva. O que salva é Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá, senão o tempo acaba. 1 Coríntios 11, 17, nós vamos do 17 até o 34. Agora vai ser exclusividade para desmistificar, tirar o engano, o desconhecimento. Sabe, conhecimento é poder. Amém. Isso Quando mesmo. você conhece, você domina. Até no Arte da Guerra. Como é que eu venço? Conhecendo o meu inimigo. Já está meio caminhado. Se você conhecer a palavra e a verdade, a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos Libertar. Então seja livre. Amém. Não seja ignorante. Ignorante é falta de conhecimento. Amém. Nisto, porém, Paulo mudou de novo agora o assunto. Ele agora está dizendo, nisto, porém, que vou dizer, ou seja, o que eu disse, acabou, encerrou. Não estava falando de véu, de cabelo, não estava falando disso. Agora eu vou falar de outra coisa. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Presta atenção.
O que é o assunto agora? O ajuntamento. Nós estamos aqui para pior ou para melhor? Por quê? Pior. Alguém falou pior? Amém. Está vendo? Não entrega, né? Mas eles lá na igreja de Corinto estavam se ajuntando para pior, não para melhor. E eles diziam, eu não louvo, não me agrado disso. Não tem louvor nenhum disso da parte de vocês. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, o assunto é esse, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Dissensões são opiniões diferentes. Pronto. Uns acham isso, outros acham aquilo. Está errado. Todo mundo tem que achar a mesma coisa. Tem as particularidades, mas os entendimentos, os níveis, mas a gente acha a mesma coisa. Amém. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus salva. Os batismos. É a mesma coisa. Aí ele diz, e até importa que haja entre vós o quê? Heresias. Heresias. Dentro da igreja existem heresias. Talvez esse entendimento errado aqui não é uma heresia, tá? Não é que a mulher, em tal igreja, bota véu para orar. Não. Isso é só falta de conhecimento e escravidão. Mas vão para o céu do mesmo jeito. Diferente do que eles dizem, que nós não vamos, só eles vão. Como a Bíblia diz que Jesus não faz acepção de pessoas, eu digo para vocês, ali tem pessoas que vão para o céu. Amém. Amém? E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. É porque quando há heresia, a sinceridade, a verdade vem. Amém. Quando há engano, a verdade tem que vir. Amém. Por quê? Para derrotar a mentira. Aí ele vai. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, esse aqui, não é para comer a ceia do Senhor. Ele está falando do quê? Qual é o assunto? A ceia do Senhor, quando se ajuntam. Quando vocês se ajuntam, eu não louvo vocês, o que vocês estão fazendo é errado. Porque, o 21, perdão. Porque comendo cada um toma o quê? Antecipadamente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a ceia antigamente não era só pão e vinho não. Aliás, hoje é suco e pão, né? Antes era comida, a ceia, o jantar, comer, encher a barriga. E tinha, claro, pão, porque fazia parte da tradição deles comer com pão. E vinho, eles bebiam, e era vinho com álcool. Você vai já ver. Porque, não, de sorte que quando, não, é o 21 mesmo. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ou seja, o cara tinha dinheiro, condição, trazia a ceia para a igreja, a dele mesmo, sua própria, e não esperava os outros. Com certeza trabalhava até mais tarde e não tinha condição de levar nada. E ali era um lugar de comunhão, de repartir, de dividir, como nós fizemos ontem aqui no jantar dos casais. Todo mundo comeu, foi tudo repartido. Não é porque a pessoa, se a pessoa não chegou é porque não veio mesmo, porque se tivesse chegado tinha comida. Amém? Amém. E lá não, o que é que eles faziam? Comiam antecipadamente, sem esperar o outro. Come a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Ou seja, eles comiam e bebiam ao ponto de ficar de barriga cheia e embriagado, enquanto o outro chegava mais tarde, não tinha mais o que comer e não podia levar e tinha fome. O assunto do capítulo 11 de 1 Coríntios é esse, do verso 17 ao 34. É isso que ele está falando. 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou seja, se você acha que não vai esperar pelos irmãos, forra primeiro. Forra a barriga antes. Come, bebe lá na tua casa. Quando tu chegar, tu leva a tua comida, ainda leva para ele, os que vão chegar, e fica lá, esperando. Quando todos chegarem, o corpo estiver reunido, Amém. o corpo, guarda isso, o corpo. Aí vocês comem todos juntos. Amém.
Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? O que é a igreja? É o corpo. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Está dizendo de novo, é o mesmo assunto, o mesmo carão, a mesma chamada, puxada de orelha que ele está dando lá desde o início. Não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, aí todo mundo conhece esse texto, porque todo pastor usa esse texto para ser. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ele tomou o pão, ele não comeu, ele esperou todo mundo, estava todo mundo lá, os 12. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, o partiu para cada um. A função da ceia é o compartilhar, é o partilhar. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Aí, semelhantemente, também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aí o 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O que é que ele está anunciando quando a gente ceia? A morte do Senhor. O que é a morte do Senhor? A cruz, o sacrifício dele. E o que é o sacrifício dele? Isaías 53, 4. Ele levou sobre si, lá na cruz, todas as nossas dores e enfermidades. É no madeiro, porque ele se fez maldito por mim e por você, porque era maldito quem ia com madeira. Então toda a maldição foi quebrada lá. Amém. Ele trouxe salvação na cruz. Então toda vida que se reúne e come em memória dele, eu estou o quê? Anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Aleluia. Nós temos que fazer isso. A gente faz uma vez por mês, mas eu acho que era para fazer mais de uma. Sabe, aqui ainda não é uma igreja de células. A gente tem uma célula. Que não foi nem a gente que começou. Foi uma pessoa de outra igreja que começou, que não é nem daqui, já está aqui de férias. E aí o André, que está aqui conosco, foi lá e chamou e tal, e a gente está indo. Já tem umas 5, 6 sextas-feiras, né? Mas é bater ceia na célula. Ei, na sua casa, faça ceia com seus filhos. Em memória dele, dizendo, ei, lá na cruz, ele levou as tuas dores e enfermidades, levou a tua maldição, levou o teu pecado, levou a tua miséria, a tua pobreza. Ele levou tudo lá. Então vamos fazer isso em memória dele, em memória desse sacrifício. 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, o que é comer e beber indignamente? Ah, pastor, porque eu não sou batizado. Não, não é. Isso não é comer indignamente. Ah, pastor, eu tenho meu marido, mas não sou casado com ele. Não, isso não é indignamente. Ah, pastor, eu pequei e tal. Isso não é indignidade. Todos nós pecamos. Você está invalidando o que Jesus fez na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados, passados, presentes e futuros. Se a gente está fazendo em memória disso, então se eu tive um pecado, eu não posso cear. Aí fica pastor enganador que não pega essa verdade, não traz para as pessoas e fica proibindo as pessoas de cear. Eu duvido, eu vou falar de novo, eu já falei algumas vezes, vou falar de novo. Eu duvido um pastor proibir o cara que está em pecado de dar o dízimo. Aí eu digo que ele acredita mesmo nisso aqui. É errado, mas acredita. Ele proíbe de cear. Eu escutei a história de uma irmã que quando ela pegou o pão, que o diácono viu que era ela, tomou o pão da mão dela. Ele já julgou que ela estava com pecado. Que vergonha. Sabe que tem gente que vai na igreja quando chega, que vê isso aqui, ai meu Deus, é ceia, e volta. Para não passar a vergonha de não cear. Quando a mensagem é, vamos gente, ficar junto. Amém. Juntos pelos outros. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele continua, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ele não está dizendo que é para ele se examinar.
É para ele examinar, será que tem? Será que eu não esperei? Será que eu não compartilhei? Mas mesmo assim, examinando, ele ainda diz, e coma e beba deste cálice. Ele diz, não coma não. Examine-se, se tiver pecado não coma. Não, ele está dizendo, examine-se e coma. Amém. Aí tem algumas pessoas que assim, você tem que baixar a sua cabeça, feche seus olhos, faça uma reflexão, olhe se você pecou. Isso você tem que fazer todo dia e às vezes mais de uma vez por dia. Não é só no dia da ceia. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, gente. Ele não discerne o corpo. Ele não pensa no outro que não chegou. Ele não pensa no outro que não tem o que comer. Isso é que é não discernir. Aí quem faz isso, que não entende o que é repartir, quem não está discernindo o corpo, esse está comendo para a condenação. Porque come antecipadamente. A história toda é essa. Aí continua no 30, né? Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Dormir aqui, que ele quer dizer mortos. Tá? Tem muita gente fraca e doente porque não come, porque não tem o que comer. E você pode estar ajudando, não ajuda. Outra mensagem espiritual que você pode extrair daqui, a cura na ceia. Porque quando a gente faz isso, a gente está lembrando o sacrifício de Jesus. Então está trazendo para a gente conhecimento. Ele levou sobre si, lá na cruz, as minhas dores. Amém. Então a cura e não morte. Aleluia. Mas como não faz e não compartilha e não reparte e não ensina. 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É muito bom, né? Eu julgar eu mesmo. Será que eu posso ou não posso? Aí é um julgamento não. É igual botar um parente seu para resolver uma coisa sua. Ele vai botar o seu negócio na frente. 32 diz assim, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Presta atenção, quando o Senhor te julga, Ele te repreende, não é para a tua condenação, é para que tu não seja nem julgado. Olha a profundidade disso aqui. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A repreensão dele que vem, olha, tu não está repartindo. Examina aí, eu não estou repartindo. Ele está te dizendo, está te repreendendo, dizendo, o Espírito Santo falando contigo, os teus erros. Não para que tu seja condenado, mas que tu não seja nem julgado. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Pronto, aqui ele fecha. O que é que ele está falando? Esperam uns pelos outros. Amém. Só isso. Ele não está dizendo, portanto, meus irmãos, se você tem pecado, não sei. Portanto, se você não é batizado, não sei. Portanto, se você não é casado, não sei. Não, ele está dizendo, quando vos ajuntais, gente, espere uns pelos outros. Amém. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Ou seja, a condenação só é quando você se ajunta e come antecipadamente. Quanto às demais coisas, ordená-las aí quando for ter convosco. Aí o 12 ele já vai falar dos dons espirituais. Já é outro assunto. Amém? Amém. Então, se você está aqui, deixa eu só acrescentar algo. Já estamos quase na hora aqui. Se você está aqui hoje, não sou batizado, não sou... não sei. As crianças aqui comem. Se você não aceitou Jesus, coma. Porque você vai estar comendo o quê? Um pedacinho de pão comprado hoje, torradinho para ficar mais gostoso, e um pouquinho de suco de uva de caixinha. Será que ninguém nunca comeu suco de uva? Será que seu filho não pode comer suco de uva de caixinha? Nem pão? Será que alguém que não foi batizado não pode comer suco de uva de caixinha e pão? Pode comer. Não tem problema nenhum. Para você não vai ter aquela mesma cura, porque você ainda não tem o Espírito Santo. Você ainda não aceitou Jesus. Mas para quem já aceitou Jesus, não importa a sua condição, nenhuma condição. Entenda, é nesse momento que a gente faz em memória do sacrifício de Jesus na cruz.
E a gente está aqui em comunhão, repartindo os juntos. Amém? Amém. Será que eu consegui desmistificar o véu, as roupas, as maquiagens, os cabelos, Amém. a ceia? Tem alguma outra coisinha mais que Deus está revelando para você? Amém. Os diáconos podem servir a ceia. Se você quiser facilitar e ficar de pé, acho que é mais fácil de servir. O preço foi pago por ele. Pega o pão aí na mão. Agora que você entende, né? Que é em memória dele, que é para anunciar a morte e a volta dele, a morte, a ressurreição, a conquista dele lá na cruz para nós.
porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças te damos, Pai, pelo teu sacrifício, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pode comer o pão. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode beber o cálice. Eu tenho um texto para ler para vocês. Porque muitas pessoas, depois de cear, ficam tristes. Ficam com aquela cara, né, espiritual, que não tem nada de espiritual. Mas quando o Senhor Jesus ceiou, e ele estava ali sabendo que estava prestes a passar por todo o sofrimento que ele passou, inclusive de se separar de Deus. Aí no verso 26 do capítulo 26 de Mateus conta isso. Enquanto comiam, só para você ver também, era uma ceia, não era só pão e vinho, eles estavam comendo. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Aí olha só o que ele diz, o que a Bíblia fala: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eles não ficaram chorando, não. Eles não ficaram tristes, fingindo uma cara de espiritual, não. Eles cantaram um hino, e é isso que nós vamos fazer agora. Amém. Alegria. Vamos cantar um hino de júbilo. Amém. Em memória, em comunhão. Somos o corpo. E discernir o corpo é entender cada um. Amém? Amém. Deus abençoe a todos e abençoe a sua prática da palavra. Amém.